Quais são as reações das responsabilidades? Olha, quem apenas mentaliza angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as de desarmonia e do sofrimento? É resultado. Está com o objeto na mão, abriu a mão, vai cair. A gravidade vai agir. Né? Um viciado entre os santos não lhe reconheceria a pureza, uma vez que, alimentando-se das próprias emanações, nada conseguiria enxergar senão as próprias sombras. Nós temos um caso do próprio André Luiz, quando ele desencarna, né, que ele fica algum tempo no umbral e ele não conseguia enxergar a luz, apesar da luz estar ali. A forma viciada dos pensamentos dele, e prestando atenção naquela obsessão, naquelas frases sobre suicídio, e preocupado, tentando entender o que estava acontecendo, ele não conseguia discernir e não conseguia enxergar a luz que está nunca saiu do lado dele, sempre esteve ali, né? E nós temos relatos, inclusive na obra do André Luiz, pessoas que ficam 800 anos, 400 anos, 500 anos, porque não conseguem sair de lá, né? Não consegue sair de lá da onde? Da casa mental e que só fica em pensamentos viciados, né? Quem vive a procurar pedras na estrada, certamente não encontrará apenas calhaus subservientes. Quem se detém indefinidamente na medição de lama está ameaçado de afogamento no lodo. O viajante fascinado pelos sarçais à beira do caminho sofre o risco de enlouquecer entre os espinheiros do mato inculto. E aí vem, como é que eu trato isso? Como é que espírita trata isso? Vigiemos o pensamento, purificando no trabalho incessante do bem, para que arrojemos de nós a grilheta, olha o grilhão, olha a prisão, capaz de acorrentar-nos a obscuros processos de vida inferior. Então veja, não é que alguém faça isso no nosso lugar. A ação de libertação não é uma libertação que vem do Cristo para nós. É uma libertação que vem de graça, no sentido milagroso. É uma libertação que vem dele para nós, desde que a gente compreenda o que eu preciso fazer com o meu pensamento, com a minha vida, quando eu digo que eu sou seguidor do Cristo. Quem segue o Cristo imita o Cristo. Quem segue o Cristo tem ele por guia e modelo. Assim nos explicam os espíritos superiores, né? É da forja viva, forjar, fabricar, produzir a ferro, a fogo. É da forja viva da ideia que saem ou quem, ou as asas dos anjos, ou as algemas dos condenados. Certo? Pelo pensamento, escravizamo-nos a troncos de suplício infernal, sentenciando-nos, por vezes, a séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. Mas por que a gente lê um texto desse? Porque, olha, nós podemos estar cheio de grilhões hoje nessa vida, mas eles são frutos de séculos já de peregrinação em trilhos de dor e de morte. O que é esse trilho de dor e de morte? O que o Evangelho explica para nós quando Jesus disse, Paulo diz isso, né? Quando o incorruptível for transformado, o corruptível for transformado em incorruptível, quando o que é mortal for transformado em imortal, a morte vai ser vencida. Está lá na carta aos Coríntios. Mas o que é vencer a morte? É não precisar reencarnar mais. Ou pelo menos não precisar reencarnar para repetir consequências de extravios ou de expiações que nós temos repetidos há muito tempo. Então você vence a reencarnação que você só está recapitulando lições. Então por que esses textos estão hoje na nossa mão? Para que a gente comece a vislumbrar na nossa intimidade quais são os grilhões atuais e que eu reflita que eu estou preso a determinados sentimentos, preso a determinados sistemas mentais, mas porque eu já os alimento há bastante tempo.
Mas se eu agora estou sendo informado, eu passo a ter a responsabilidade da minha cura. Sozinho nisso eu estou? Não. Tem um monte de gente querendo que a gente dê esse passo. Mas eles não podem inserir em nós uma coisa chamada vontade. A vontade é a força individual, personalíssima, que vai determinar se a gente permanece na retaguarda ou na neutralidade, que são as duas coisas, são a mesma coisa, ou se a gente vai fazer o esforço de irmos para a vanguarda.